Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meu irmão, minha irmã, nesta pequena aldeia, Jesus entrou, e ali aconteceu o registro de uma das mais belas histórias da Bíblia. Os momentos passados por Jesus na casa de Marta nos proporcionam belas reflexões pessoais acerca de nosso relacionamento com Deus. Eu gostaria de convidar-lhe a iniciar esta reflexão juntamente comigo. Primeiramente, vamos entender o coração de Marta. Pois bem, Marta é retratada nesta história como alguém que andava distraída em muitos serviços. O problema de Marta não era ter trabalho demais para fazer, porém, era permitir que o trabalho a distraísse, ao ponto de tomar-lhe todo o seu tempo, afastando-a de algo muito mais importante para aquele instante, ou seja, a comunhão e o relacionamento com o Senhor. Olha, em algumas ocasiões onde encontro pessoas com problemas sérios, que nos procuram para desabafar, para procurar um conselho, uma orientação, eu costumo perguntar como anda a sua vida com Deus. Pergunto, você tem procurado se relacionar mais com o Senhor? Tem encontrado tempo para Ele no seu dia a dia? E uma grande parte destas pessoas responde o seguinte: há muito tempo não oro nem leio a Bíblia, ou ainda não tenho tempo para esta história de religião ou de igreja. E outros justificam dizendo, aliás, a maioria: tenho pouco tempo, sou muito atarefado, sou muito ocupado. Olha, no século XVII, a falta de tempo já era um problema para muitos. É tanto que Frei Antônio das Chagas, em uma de suas poesias, declarou o seguinte: Deus pedirá conta do meu tempo e eu vou dar-lhe conta do tempo que acho que é meu. Pois bem, muitas pessoas estão tão envolvidas com tarefas e programações no seu dia a dia, no seu trabalho, muitas vezes até mesmo na igreja, porém não estão envolvidas como deveria em comunhão e intimidade na presença do Senhor. Nós não podemos deixar que o serviço venha sacrificar a comunhão e a intimidade com Deus. A comunhão e o relacionamento íntimo com o Senhor é algo que não está mais sendo buscado por muitas pessoas, até mesmo dentro das nossas igrejas e cultos. Muitos estão na igreja demasiadamente envolvidos com muitas atividades, porém encontram-se vazios interiormente de uma real vida de comunhão e experiências com o Senhor. Muitas pessoas estão também sofrendo angústias porque nunca encontram tempo para cultivar uma comunhão mais intensa com Deus. Outros têm dedicado todo o seu tempo aos seus próprios projetos de vida, ao seu trabalho,
a sua vida profissional, esquecendo-se dos projetos de Deus para as suas vidas. E quantos têm negligenciado a parte mais importante, a questão espiritual, tão envolvidas e distraídas com as coisas deste mundo. É bom lembrar que a vida é muito curta, é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longa o bastante para que façamos tudo o que Deus quer que nós façamos. Então a falta de tempo não justifica a nossa negligência diante de Deus. E Marta foi diagnosticada pelo próprio Jesus. No versículo 41, Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Eu chamo este diagnóstico de Jesus para Marta de ativismo. Marta era do tipo hospedeira, uma senhora muito dinâmica, uma ativista de fato. Porém, o ativista peca pela pressa, tende a viver sob a pressão do tempo e submisso à tirania do urgente. E numa sociedade competitiva e consumista como esta que nós vivemos, o ativismo tem sido uma doença cultural que pode resultar em ansiedade, pode levar ao estresse e também à depressão. Falta de tempo, falta de meditação e impaciência para escutar. Marta não percebeu que seus muitos compromissos com o lar a fez negligenciar a atenção ao seu convidado tão especial. Marta estava tão preocupada com tarefas e serviços para acomodar bem o seu visitante que esqueceu do essencial. Esqueceu de dar a atenção devida ao que ele dizia e passar mais tempo aos pés dele, ouvindo dele os ensinamentos e recebendo tantas instruções maravilhosas. Em seu intenso ativismo, Marta não percebeu que a ansiedade começou a chegar em sua vida. Jesus então lhe adverte: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, porém uma só coisa te é necessária. Era necessário a Marta a atitude de sua irmã Maria. Por falar em Maria, precisamos entender a atitude de Maria também. Maria era uma mulher com vontade de ouvir a Deus. O texto bíblico diz que ela, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ela parou para ouvir, ela parou para escutar. Maria é retratada como alguém que tem prazer em escutar. Assentada aos pés de Jesus, era fortalecida espiritualmente por Deus. Nós vivemos uma geração que tem dificuldade de parar para escutar. Escutar a Deus pode ser a atitude mais importante neste instante de sua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja vivendo um momento em que seja necessário, como Maria, escutar o que Deus tem a lhe dizer. Escutar a Deus é a atitude mais importante e mais digna na vida de quem deseja orientação e direção para os seus problemas. Escutar a Deus é a atitude mais importante na vida de quem deseja ser renovado, restaurado. No Salmo 50, versículo 7, o salmista, o próprio Deus diz através do salmista: escuta, povo meu, e eu te falarei. Eu gostaria de finalizar esta reflexão, lembrando a última frase que Jesus disse para Marta, ou melhor, para Maria, ou melhor, para Marta mesmo. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, em meio a tantos serviços e tantas atividades, será que você tem escolhido como Maria a melhor parte? A melhor parte ainda é a comunhão com Deus, é a intimidade com o Senhor, é o ouvir de sua suave e doce voz dizendo: vinde benditos de meu Pai. Em meio às lutas e tempestades desta vida, ouvi-lo dizer:
vinde a mim? Ou será que você ainda anda, em parte, no ativismo, desfrutando de cansaço e esgotamento espiritual, a exemplo de Marta? Estarei orando por você, meu irmão, minha irmã, por você que se sente assim como Marta, esgotado, afadigado, por estar envolvido com tantas atividades, tarefas e compromissos, e em meio a tudo isso, sentindo-se vazio de uma presença maior de Deus dentro de você. Alguém já disse que uma grande história começa com as escolhas certas. Enquanto Marta se desgastava com as coisas efêmeras da vida, Maria esperava no Senhor, lembrando o que diz Isaías 40, versículo 31, que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E essa boa parte não nos será tirada. Que Deus nos abençoe e que saibamos, como Maria, sempre escolher a melhor parte, ou seja, o reino de Deus, pois as demais coisas Ele nos acrescentará graciosamente. Deus abençoe o seu domingo, meu querido irmão, minha amada irmã.